Olá, gente, bom dia. Nossa aula de hoje nós veremos a correção da atividade anterior, tá bom? Onde ficaram essas duas questões, que na primeira ela diz o seguinte: dada a matriz, temos uma matriz aqui no formato 3×3, não é isso? Uma matriz quadrada, onde M é igual a N. Identifique sua genérica e em seguida as diagonais principal e secundária, ok? Então, primeiro a gente vai identificar a matriz genérica, né? A partir dessa daqui. É aquela matriz que a gente não representa os números, os elementos, a gente representa a ordem. Então, ficando dessa forma. Vou chamar essa matriz de matriz A, tá? Então, eu tenho eu tenho eu tenho A. Vou colocar A em todos os espaços, substituindo cada número desse. Então, no caso, eu tenho 9 números A. Letras A, na verdade. Então, aqui eu tenho primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Aqui eu tenho primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. Aqui eu tenho primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. E terceira linha, terceira coluna, ok? A partir disso daqui, eu já fiz a minha matriz genérica, que é a matriz sem valores, né? Que representa simplesmente os elementos. Então, a partir disso, eu preciso identificar a minha diagonal principal e a diagonal secundária. Então, vocês lembram que a diagonal principal vai ser a diagonal formada pela posição de elementos que tem a mesma quantidade de linhas e colunas, certo? Então, eu tenho aqui uma linha, uma coluna, duas linhas, duas colunas, três linhas, três colunas. Ou seja, primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. Então, isso aqui é a minha diagonal principal. Diagonal principal. E a outra diagonal que sobrou, né? Vai ser essa aqui. A gente tem a secundária. Bem simples isso aqui. Diagonal secundária. Então, isso é bem básico, bem simplesão, né? Que a gente consegue fazer tranquilo. Na segunda questão, ela diz o seguinte: calcule a determinante da matriz anterior. Calcular a determinante da matriz anterior, certo? No caso dessa aqui, porque para calcular a determinante, a gente precisa ter os valores, certo? Então, para calcular a determinante, a gente vai fazer o produto entre as diagonais, tá? A gente faz a subtração dos produtos dessas diagonais, tanto da principal quanto da secundária, ok? Só um momentinho aqui, peraí. Pronto, vejam só. Eu vou reescrever aqui essa matriz, tá? Vou chamar ela de matriz A. Eu tenho matriz A, né, no formato 3×3, uma matriz quadrada. Uma matriz quadrada é uma matriz quadrada perfeita, não é isso? Pronto. Eu tenho aqui essa matriz e eu vou calcular, identificado aqui as diagonais, eu vou calcular a determinante. Então, a determinante de A. Eu nem precisava repetir, mas eu tô repetindo, tá? Só para vocês não confundirem e saberem que foi essa daqui que eu usei.
Então, vamos calcular a determinante de A, da matriz A. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho 1 vezes 5 vezes 9, menos a diagonal secundária. 3 vezes 5 vezes 7, ok? Só um momentinho, vou dar pausa aqui porque vim passando o carro do ovo. Pronto, gente, vejam só. Aqui eu montei, né? E agora a gente faz a multiplicação, faz os produtos aqui. E depois a gente faz a subtração entre esses produtos. Então, eu tenho 1 vezes 5 que dá 5. 5 vezes 9, 45. Menos 3 vezes 5, 15. 15 vezes 7. Vou fazer a multiplicaçãozinha rápida aqui, tá? 15 vezes 7. 105. 45 menos 105 vai dar 60. Menos 60 nesse caso, porque é como se eu tenho 45, mas eu devo 105. Então, eu pago esses 45 em cima dessa conta e ainda fica devendo 60. Então, isso daqui é a determinante, certo? Da minha matriz, ok? Então, a nossa aula de hoje vai ser só isso, tá? Só a correção. Vou tirar a foto para anexar aqui para vocês. E na próxima semana a gente continua com esse conteúdo de matrizes, tá bom? Um cheiro e até mais.